Olá, seres humanos! Estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai falar sobre um tema diferente que são novas economias. Na verdade, eu senti necessidade de conversar, de trazer para o YouTube esse tema de novas economias e vou apresentar aqui alguns livros que eu li nos últimos 3 anos sobre o tema e fazer uma análise comparativa para ver quão distante eles estão do capitalismo tradicional ou quão perto. E aí a gente vai desenrolar um pouco essas leituras e essas inspirações. Acho que para começar a gente pode falar sobre o que são as novas economias, algo que ainda está surgindo, então definições exatas assim, ainda estão em construção, mas dá para a gente dizer que é uma nova abordagem para a economia. Né? A economia que é essa visão de como que se dão as produções, os mercados, e que dá muita base para o empreendedorismo, que dá muita base para como funcionam as empresas, né? Esse entendimento do sistema. Então, essas novas economias trazem um novo olhar, uma nova perspectiva sobre o funcionamento disso. E ela é nova porque ela ainda está surgindo, né? É uma coisa bem recente. Vocês vão ver a hora que eu falar a data dos livros, quando eles foram publicados, a gente vê que é nos últimos anos, então é tudo bem recente. Filosofias e pensamentos que estão surgindo agora. Então, tem esse nome do Novas, mas também tem outros nomes, né? Economia circular, economias alternativas, economias solidárias, eu já ouvi economias vivas e também tem gente falando sobre capitalismo consciente. Então, são vários nomes aí que estão nesse guarda-chuva, que eu acho que o melhor nome é Novas Economias. Inclusive porque tem uma pensadora que falou recentemente que são novas e não tem nome porque é impossível dar nome a algo que ainda não nasceu, ainda está se formando, né? Então é interessante esse conceito, mas todas essas novas visões, novas abordagens têm princípios em comum que a gente vai colocar um pouquinho aqui e que são muito inspiradoras para mim. E aí nas novas economias, principalmente dentro da perspectiva do empreendedorismo, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, mas elas diferem da economia tradicional, porque na economia tradicional a gente principalmente vê as empresas buscando o lucro, né? A razão de ser de uma empresa é maximizar um lucro. Quanto maior a empresa, mais verdadeiro isso é. E a gente também vê que tem aquelas leis de mercado, aquelas teorias econômicas, né, que foram fundadas ali, principalmente, né, por Adam Smith, e daí mais recentemente por John Maynard Keynes, até os anos 60. As ideias deles ainda eram o principal da economia, né, eram forte. Então, todas essas ideias aí da economia tradicional, elas são diferentes das novas economias, que elas vão além, elas não vão buscar só o lucro pelo lucro ou tentar entender uma empresa, né, como consumindo recursos infinitos do planeta Terra e que as leis de mercado, né, o mercado ele se autorregula. Várias dessas ideias das economias tradicionais são refutadas, né, ou são ampliadas nessa nova visão de economias alternativas. Eu sugiro para todo mundo ler um pouquinho mais sobre economia, né, quem se interessar, se aprofundar nisso, tanto na economia tradicional quanto nas economias novas. Eu sugiro para todo mundo um estudo, uma leitura mais profunda, porque aqui eu não vou dar conta de nenhum desses temas, eu também não sou economista, mas é um tema muito interessante, acho que pode ser bem inspirador para os novos tempos. Acho legal também colocar um parênteses aqui, que essas ideias da economia tradicional, que nem eu falei por Adam Smith e Keynes, eles são do século XVIII ou até 1940, e aí ficaram populares as do Keynes nos anos 50 e 60, mas a construção do pensamento da economia tradicional, o que eu quero dizer aqui, é que ela é anterior ao nosso tempo, né? Ela tem uma idade já, ela tem um tempo, e ela era importante naquele contexto dela, em que a gente tinha 1 bilhão de pessoas no planeta, ou até 3 bilhões de pessoas no planeta.
Hoje em dia a gente vive uma condição completamente diferente. Nós estamos com 8 bilhões de pessoas no planeta, nós já estamos vendo várias consequências da ação, do nosso uso dos recursos no planeta, da globalização, industrialização, uso dos combustíveis fósseis. E nesse contexto a gente precisa repensar a forma como a gente organiza as nossas produções, né? Então, por isso que as novas economias se tornam tão importantes. Mas tá, eu vou falar um pouco de como que eu cheguei até aqui, né, para a gente poder entender qual a minha perspectiva para fazer essa análise comparativa, né, dos livros. Mas, basicamente, eu posso dizer que eu fui criada num contexto anticapitalista, né, dentro da minha casa, da minha família, e que tinha muitas críticas ao sistema capitalista, mas desenvolvi uma aptidão, uma natureza dentro de mim por empreender, começar a empresa, e faz 3 anos que eu comecei a minha empresa Cacau Bo Chocolate, que vocês conhecem. Mas ao entrar no mundo do empreendedorismo, eu busquei estudar mais sobre o assunto, porque eu não era empreendedora antes, e aí fui buscar livros e material, vídeos, e todo esse conteúdo era bastante centrado nesse capitalismo tradicional, que é uma coisa com a qual eu não via muita afinidade, não respondia várias das questões e, enfim, não era completo na minha visão. Então eu busquei outras formas de lidar com o empreendedorismo, outras formas de entender o capitalismo, como operar dentro do sistema capitalista, e aí as minhas leituras, minha busca de conteúdo foi me levando mais para essa linha da economia circular, da economia alternativa, economia solidária e capitalismo consciente. E aí eu fui entrando nesses livros e fui aprendendo muito com eles. Acho que é uma coisa legal de dividir aqui com vocês, porque eu tive que fazer esse trabalho de buscar, e ainda tem vários livros que eu quero ler, ainda bem, sobre esses temas, né? Tive que fazer o trabalho de buscar, e aí eu dividindo aqui com vocês, de repente já dá um atalho, né? Já dá uma listinha aí, ou pode indicar, assim, uma perspectiva desse tema que pode ser mais interessante para você do que outro. Então, aqui vai minhas opiniões das leituras. Mas eu também, buscando nesse caminho do empreendedorismo, também sempre trazendo bem para a prática, né? Como é ser um empreendedor que visa mais do que lucro, né? Como que é um empreendedor que busca ter um impacto positivo na sociedade onde ele vive, como agir, né? Para além dessa mentalidade empreendedora tradicional. E acho que é muito legal dividir também que nessa busca por esse conteúdo, eu também busquei outras empresas que me inspirassem, né? Que agem também dessa forma, que buscam um impacto positivo na sociedade, que transcenderam essa visão do lucro pelo lucro. Algumas eu vou listar aqui na descrição, eu me inspiro muito nelas e espero que a gente consiga também, através do empreendedorismo na prática, trazer mais riqueza para essa construção aí, dessa nova perspectiva. Então, basicamente, nesse vídeo, o que eu quero fazer? Eu quero trazer para vocês os livros que eu tenho lido dos últimos 3 anos, desde 2019, que são 8 sobre o tema, mais ou menos sobre o tema, a gente ainda vai falar sobre cada um deles. E aí trazer um pouco o que eu aprendi com cada um, o que eu achei de cada um, e colocar esses livros num gradiente. E eu vou explicar o gradiente para vocês. A ideia é a gente sair do capitalismo tradicional, que é aquela coisa da empresa que é criada para gerar lucro, que os recursos do planeta Terra são infinitos, que a empresa tem que crescer, 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 crescer ad infinito, e que não necessariamente tem que trazer benefícios para a sociedade, e que ela vai acabar gerando externalidades com as quais ela não tem compromisso nenhum, né? Grandes empresas de moda, por exemplo, vão buscar fabricar seus produtos no Sudeste Asiático, em condições com as quais eles não se preocupam, e aí aquele país tem que lidar com uma situação análoga à escravidão ou péssimas condições de trabalho, e ao mesmo tempo que os acionistas dessa grande empresa estão aumentando os lucros e vivendo, né, a qualidade de vida exponencial ali. Então, isso aqui no frigir dos ovos, vamos dizer, é um resumo do capitalismo tradicional, e a gente faz esse gradiente até os livros do Ailton Krenak, que vou falar um pouquinho mais pra frente, mas eles, para mim, são, vamos dizer assim, o marco desse gradiente,
porque eles já transcenderam a ideia de sistema monetário, né? Não só o Ailton Krenak, como os Krenak, como vários povos originários do mundo aí. E aí dentro desse gradiente a gente tem uma primeira parte que é dentro do capitalismo ainda. Então a gente tem o coração do capitalismo tradicional, aí os livros se afastam dele, mas ainda estão dentro do capitalismo. E aí, à medida que eles propõem uma nova ideia, né, eles saem do capitalismo e daí se tornam um pouquinho mais distantes do capitalismo tradicional, até o mais distante possível. Tá? Isso é só um desenho, é só uma ideia que eu quis apresentar e dividir com vocês. E se vocês têm ideias diferentes, por favor, divida aqui nos comentários. Se vocês gostam de conversar sobre o assunto, querem saber mais ou têm opiniões diferentes sobre cada um dos livros, enfim. Ia adorar ouvir a opinião de vocês. Aí também acho importante dizer que alguns livros eles vão ter um viés mais filosófico, mais de ideologia mesmo, explicando as ideias sobre o sistema, e também vão ter críticas ao capitalismo tradicional, mas propor também um novo sistema. E a gente vai ter outros livros que são mais práticos, mais para o empreendedor mesmo, mais palpável assim para quem está montando uma empresa, para quem é gestor de uma empresa. Aí eu vou falar sobre essas duas classificações para cada livro e também dar o ano para a gente poder entender não só que são ideias recentes, mas também contextualizar um pouco de onde vem cada uma das ideias. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou falar sobre os livros do Ailton Krenak, que são Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil, e os dois são de 2019, se eu não me engano, são textos de 2017, e esse último, Futuro Ancestral, que saiu esse ano de 2023, ou final de 2022, não tenho certeza. Esses livros são mais distantes que eu coloquei no gradiente para funcionar como um marco. Eles em si não são livros sobre novas economias. Eles são textos de palestras do Ailton Krenak que trazem para nós um pouco dessa filosofia, perspectiva, visão de mundo dos povos originários do Brasil, né? No caso, o Ailton Krenak é um filósofo, um observador Krenak, mas com uma vasta experiência com vários povos originários do mundo inteiro, e é muito inspirador e iluminador ouvir a perspectiva, né, deles em mais detalhe. E os livros dele, de forma geral, eles vão criticar o sistema onde a gente vive, principalmente, né, pensando no macro, assim, no globo, das grandes explorações, né, de essa ideia de crescimento infinito, de exploração dos outros, essa questão dos mais ricos, né, decidirem e se apropriarem de tudo, e da poluição, da forma como a gente se relaciona com o planeta Terra, né? Nós, seres humanos, estamos desconectados, como se relaciona dessa forma pouco saudável, né? Eu lembro dele falar essa questão da sustentabilidade ser uma questão de ego, né? Ele critica isso e dizer que não é uma boa relação, né, que você deve ter com a natureza. E traz muita profundidade, e são pequenos livros, são bem curtinhos, e eu recomendo muito a leitura deles. Foram traduzidas para outras línguas também, então recomendo muito a leitura, principalmente de Ideias para Adiar o Fim do Mundo. No A Vida Não é Útil, mais especificamente, ele vai criticar essa noção de que o nosso sistema capitalista tende a achar que a vida tem que ser produtiva, nós temos que ser eficientes, os nossos dias têm que render, nós temos que trabalhar produzindo, e deixa de ver tantas sutilezas e tanta riqueza e profundidade no existir, no ser. E também uma ideia recorrente que ele fala muito é da diversidade das subjetividades, né? Que existem outras formas de viver, outras formas de ser, e que muitas vezes o nosso sistema capitalista globalizado, ele tende a moldar, ele coloca formas, e as pessoas têm que ser daquele jeito, e têm que ser consumidores, e têm que ser produtivos, e que um ser humano que não faz isso, ele não tem valor. Então, por isso o livro dele, A Vida Não é Útil, é um título tão forte, porque ele tenta fazer a gente entender o valor na vida, né, no existir, para além do produzir, sempre repetindo a mensagem de respeitar
as diferentes formas de existir, né? As diferentes formas de ser, que é um manifesto tão importante, né? Principalmente à medida que a gente se torna mais consciente de como existe uma grande diversidade, né, entre os seres humanos. Então, assim, livros fundamentais aí, mas também no campo do filosófico, mas, claro, sempre muito inspiradores, assim, para diversos pontos da vida, né, inclusive para quem quer empreender, por que não? Porque empreender também é existir, né, também é ser, também faz parte disso tudo, né, então tá aí uma ótima referência filosófica. Aí o próximo livro que a gente pode analisar é o Capitalismo Consciente. Ele foi escrito em 2013, publicado em 2013, né? Foi escrito por John Mackay e Rajendra Sisodia. Não devo estar falando certo o nome, perdão. Esses dois autores, John Mackay, ele é fundador de uma grande rede de supermercados orgânicos nos Estados Unidos e o coautor dele é indiano. Se eu não me engano, ele também é empreendedor de um grande hotel na Índia. Essas duas empresas tiveram trajetórias fora do comum, fora do sistema tradicional capitalista, né? Porque eles tentaram, e até hoje tentam, trazer impacto positivo, tanto ao oferecer produtos orgânicos, quanto, né, na estruturação do hotel, a forma como eles se relacionam com o staff, né, com as pessoas que trabalham lá. Os dois viveram acidentes muito fortes que praticamente destruíram suas empresas em algum momento da história, mas como eles resolveram lidar com aquele momento, como eles puderam se reconstruir depois disso, foi totalmente diferente e muito positivo. Esse livro, ele tá dentro do espectro do capitalismo, bem confortável ali, né? Um pouquinho, vou dizer assim, mais para margem ali, mas ele está bem dentro do capitalismo. Esse é um livro marco, lido por muitas pessoas no mundo inteiro. E ele traz alguns novos elementos para que a gente, vamos dizer assim, aperfeiçoe o sistema que está acontecendo no momento. Várias pessoas vão criticar isso por não criticar o suficiente o sistema, mas enfim, ele traz essas novas ideias de como se relacionar com a equipe de trabalho, como entender que podem existir limites entre os salários que estão dentro da empresa, né, entre as hierarquias salariais, para que não haja muita desigualdade, para que não haja tanta desigualdade, trazer os funcionários para perto, fazer com que o meio ambiente seja um dos stakeholders. Isso é uma ideia recorrente nas novas economias, é a ideia de que os stakeholders, ou digamos assim, o grupo de diretores das pessoas que podem tomar decisão dentro de uma empresa, um deles é o meio ambiente, ou o planeta Terra, né, ou Pachamama, como você quiser. Isso é uma ideia bem recorrente porque a gente quer dar mais voz ao meio ambiente dentro da empresa. Ela está presente nesse livro também. Eu acho que tem várias outras nuances, mas é um livro marco assim das novas economias, mas ainda está bem dentro do capitalismo. E só para finalizar, o Capitalismo Consciente, ele é ao mesmo tempo um livro filosófico e um livro prático para quem quer empreender. O próximo livro que eu quero apresentar para vocês é o Manual das Empresas B, do Ryan Honeyman, Como Usar os Negócios como Força para o Bem. Esse livro é realmente um manual para as empresas se tornarem B Corps ou empresas B, que tem esse selo aqui atrás também. Eu vou fazer um breve apanhado assim, sobre o que é uma empresa B, mas antes deixa eu falar que esse livro é de 2017, também é bem recente. Na verdade, as empresas B, elas são uma ideia, um movimento que surgiu nos Estados Unidos, hoje já existe no mundo inteiro, que dá certificado, né? Elas recebem esse selo B através de uma pontuação de ações que a empresa realiza dentro da sua estrutura, né? Então, se a empresa, por exemplo, entre os diretores tem homens e mulheres, tem pessoas, minorias menos representadas, e política de encontrar diversidade entre os fornecedores, enfim, cada uma dessas ações ela vai sendo pontuada. Já começou a chover. Que delícia. Cada uma dessas ações vão sendo pontuadas numa avaliação que é feita, é uma avaliação bem longa, né? Tem mais de 80 questões, se eu não me engano. A empresa pontuando um mínimo ali, tem um mínimo que ela precisa pontuar, ela pode fazer o pedido do certificado e ter esse selo, né? E é sempre assim, dentro dos âmbitos da governança,
do impacto social, impacto ambiental. Eu acho que é principalmente isso, mas assim, ver se a empresa tem impactos positivos e como que ela está estruturada dentro dela para aumentar isso, para assegurar que isso aconteça, né? É muito interessante, as empresas B, no geral, são bem inspiradoras. Eu ouço histórias, busco podcast, busco as mídias sociais das empresas B e eu sempre descubro empresas novas que têm ideias geniais, que deixam muito claro assim de que já ultrapassaram essa ideia do lucro pelo lucro, né? São empresas que foram fundadas muitas vezes para criar um impacto social, né? Por exemplo, empresas no Brasil que estão fazendo um esforço claro para trazer mais acessibilidade à dignidade menstrual, por exemplo. Ou tem uma empresa nos Estados Unidos que a cada colchão vendido ela doa um outro colchão para pessoas necessitadas, né? Tem uma editora aqui no Brasil que a cada livro vendido doa o mesmo livro para uma instituição que trabalha com pessoas, né, que tem menos acesso a livros. Enfim, tem uma série de exemplos de empresas que têm impacto positivo, que enxergam para além do lucro, e esse livro ele explica mais no detalhe assim essa avaliação, os pontos, e acaba sendo um manual de como ser uma empresa com impacto positivo. O que eu acho bem interessante nesse ponto das empresas B é que muitas vezes a empresa acha que, não, mas a gente é uma empresa bem legal, a gente faz um monte de coisas legais, e daí na hora que vai fazer esse teste, essa avaliação, percebe que na verdade não é tanto, ou na verdade não está tão estruturado, né? Pode estar melhor. Tem outros pontos para melhorar. Então, eu acho isso bem inspirador, assim. E o movimento B também tem esse movimento de melhoria contínua, né? De você sempre trazer mais elementos positivos para a sua empresa, e são pontos que conversam muito com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Inclusão e diminuir impactos negativos no meio ambiente, enfim, vários pontos. Então, é bem legal esse livro, mas ele ainda está dentro do nosso capitalismo de sempre. Acho que ele estaria até um pouco mais à esquerda do que o capitalismo consciente, mas ele não propõe um novo sistema, tá? Ele propõe melhorias dentro desse sistema ainda. Aí o próximo livro é em inglês, o título dele é Let My People Go Surfing. Eu não sei como foi traduzido em português, vou tentar procurar e deixar aqui para vocês. Ele foi escrito pelo Yvon Chouinard, que é um norte-americano que fundou a empresa Patagônia, uma empresa de equipamentos de esporte radical, e hoje em dia é mais conhecido pelas roupas, né? E nesse livro ele vai contar como que foi a trajetória dele para criar essa empresa e como desde o início ele foi criando espaços de humanidade dentro dessa empresa, né? Acho que pode ser resumido dessa forma. Como ele trouxe uma creche, a creche para os filhos dos funcionários ficar pertinho da empresa, questões de sempre estar apoiando ONGs pequenas que lutam pelas causas ambientais, e de dar espaço para as pessoas que estão trabalhando com equipamentos de esportes radicais experienciarem aquilo, experienciarem a natureza. Enfim, ele vai contando várias coisas, além do que buscar a produção de forma sustentável, né, ou um menor impacto ambiental. Então, como ele foi pioneiro no desenvolvimento de fibras têxteis de plástico reciclado, né, a partir de garrafas PET recicladas, e não a partir do combustível fóssil original, né? Que é o que a maior parte dos tecidos sintéticos faz, eles vêm a partir do petróleo, que é queima de combustível fóssil. Como ele foi buscar a lã criada, né, com ovelhas criadas de forma que tivesse melhor qualidade de vida para elas, que tivesse recuperação do solo, das pastagens, um bom manejo. Enfim, é um livro bem interessante, ele abre esse portal para a gente entender como é que é a visão empreendedora dele. Acho que por ele ser dos esportes radicais, ele sempre se posicionou dessa forma bem arriscada, né, para um empreendedor norte-americano da idade dele, realmente ele sempre foi bem diferente. E eu acho que quando eu li o livro, eu ainda colocaria ele dentro do capitalismo, mas agora, com as notícias recentes dele ter entregado os lucros da Patagônia, ou pelo menos uma parte do complexo de empresas dele, mas pelo menos da Patagônia, ele entregou para impactos ambientais positivos, né?
não sei se é para ONGs diretamente, não me lembro, mas destinados para a natureza, eu boto ele assim mais para o lado de fora do capitalismo. Eu acho que ele já transcendeu essa questão do lucro. Eu acho que é o conceito principal assim pro capitalismo como ele é, porque o nome do capitalismo, né, capitalismo, o sistema do capital, e o capital é o capital financeiro, né? Então, se você transcende o lucro pelo lucro, se você consegue entender que a existência no planeta Terra ou a sua ação como empreendedora, ela tá para além do lucro, nesse ponto tão hardcore, assim, tão verdadeiro, eu acho que você já ultrapassou, você já está propondo uma coisa nova. Mas enfim, de qualquer forma, ele continua ali nesse limiar, e eu acho o livro bastante prático. Tem questões filosóficas, obviamente, mas eu acho ele bastante prático para quem está montando sua empresa. Só para dizer que o livro do Yvon Chouinard, acho que ele é de 2005. O próximo livro é o Cradle to Cradle, e eu acho que está sendo traduzido como Do Berço ao Berço. Ele é um livro de 2002, foi escrito por MacDonald e Michael Baumgart. Ele é um livro mais para designer e para desenvolvedor de produto ou de processo. É um livro que vai apresentar uma nova filosofia de criação. Então, ao criar alguma coisa, antes, no pensamento tradicional, era só criar aquele produto, ponto, acabou. Com todas as dificuldades que ele tinha, né? Ou processo, né? Ou indústria, ou casa, ou enfim. Mas o que eles trazem nesse livro, que é uma ideia bem fundamental, acho que nas novas teorias do design e da produção, é você imaginar a vida completa, né? O ciclo de vida daquele produto ou daquela sua criação. Então, você vai criar, ela vai ser usada, depois de ser usada, ela vai ser descartada, e aquele descarte vai ser feito o quê, né? Ele deve se reintegrar ao ciclo do planeta Terra. E aí eles propõem duas formas, né? Ou você vai reintegrar ele através da reutilização e da reciclagem, ou você vai reintegrar ele através dos processos físico-químicos de desintegração da natureza, mas sem poluir. Né? No caso, um produto que seja biodegradável, compostável, que traga nutrientes para a Terra novamente. Então, pensar, né? Porque como a gente está gerando tanto lixo nas nossas produções que são pensadas linearmente, né? Depois de usar você joga fora, entre aspas, e aí, né? Como se o objeto deixasse de existir nesse plano. Então, eles têm essa filosofia que eu acho riquíssima e eu acho super importante para designers em geral, para arquitetos, para todo mundo que está criando coisas novas. Esse é um livro de 2002, eu acho que ele é bem prático, assim, no sentido do empreendedorismo, para quem está criando uma empresa, criando produto, criando processos. Eu recomendo muito a leitura e entendimento dessa filosofia. Eles funcionam muito bem para as sociedades industriais e tem uma contribuição potencialmente revolucionária, mas eu acho que ele não... Tem alguma coisa ali que ele não transcendeu ainda. Alguma coisa que ele está bem preso ao sistema. Ele ainda está naquela ideia do vamos melhorar esse sistema, aperfeiçoar esse sistema. Que é totalmente necessário nos dias de hoje. Então eu vou deixar ele aí, nesse ponto. E aí eu acho que a gente entra numa área mais das novas economias propriamente ditas, né? Que estão trazendo ideias novas para esse sistema. O primeiro livro que eu quero trazer é o Economia Donut, né? Que algumas pessoas traduziram como Economia da Rosquinha, ou Donut Economics. O Economia Donut é um livro escrito pela Kate Raworth e é um livro de 2017, então ele é bastante recente e que vai apresentar para a gente uma nova forma de visualizar esse sistema econômico, né? De como existir nesse planeta, como produzir, como estar, né? É uma forma, é uma perspectiva. Então, nesse campo, é um livro mais filosófico, assim, mas ele propõe uma metodologia muito clara, que é a metodologia da rosquinha, a metodologia da donut. No começo desse livro, que eu vou dizer para vocês, para mim é fantástico, inspirador, para mim esse é... Se você for ler um livro dessa lista que seja esse, essa filósofa, que é professora também, é
incrível. Ela trabalhou muito com as ideias da ONU, dos limites planetários, né? Que agora a gente começa a perceber com toda essa população e todo o nosso impacto sobre a biosfera, sobre o planeta, a gente consegue perceber que talvez a gente não possa fazer tudo, né? Os recursos são limitados e tem algumas coisas que a gente faz, algumas poluições, alguns impactos negativos que trazem consequências horríveis para nós e para os outros seres e para até os processos ecológicos naturais. Ela vai desenhar esses limites externos, né? O círculo maior da rosquinha são os limites planetários e já são limites bem entendidos, mais ou menos bem entendidos pela ciência, pela ONU, pelos relatórios da ONU. Também os limites internos da rosquinha, eles colocam elementos da qualidade de vida. Abaixo desses elementos, a gente não está vivendo plenamente como ser humano. Então, a ideia dela é para que a gente haja, para que a gente estruture a nossa existência dentro dos parâmetros da rosquinha, que não seja ruim, que traga, né, impactos negativos, que nos falte, que nos deprive de uma qualidade de vida, mas que também não exceda os recursos disponíveis no planeta, né? Então, seria estar dentro dessa faixa que nos trará qualidade de vida, desenvolvimento pleno nas nossas diversidades, mas com muito cuidado, né? Observando todos esses pontos. Então, ela construiu essa metodologia que eu acho fantástica, inclusive usei ela para desenvolver o plano do negócio de uma comunidade indígena, que eu acho que tem muito mais a ver do que a visão da economia, do capitalismo tradicional. E eu acho que qualquer empresa pode usar para desenhar o seu plano de negócio. Porque daí você vai ver quais são os impactos positivos e os negativos que têm a ver, né, de forma mais clara, que tem a ver com a sua ação, né, com os seus processos, com o seu produto. É iluminador, assim, recomendo muito a leitura desse livro também. Aí eu queria trazer um livro um pouquinho mais antigo, de 1973, do Schumacher. O Negócio é Ser Pequeno, acho que é o título em português. O título original é Small is Beautiful. É um livro filosófico, ele vai trazer mais a ideia de que você não precisa ser um negócio gigantesco, de que você não precisa, né, estar tão levado pela ambição, pela ganância. E aí, eu não gostei tanto desse livro porque eu achei ele um pouco moralista e meio que presa ao contexto filosófico do autor daquela época. Eu acho que hoje a gente tem motivos a mais para não ser uma empresa gigantesca, né? Tem as questões dos impactos para começar, mas assim, não achei tão interessante, mas acho que nos anos 70 ele teve seu potencial revolucionário ali, né, uma sementinha, e eu acho que ele entrou mais nessa lista porque o Schumacher em si, ele é fundamental em outros aspectos, né, no que ele gerou durante a vida dele. E aí tem um texto no próximo livro que eu vou falar, um texto dele que eu acho que já está mais recente e ele já conseguiu diversificar um pouco mais o olhar dele e dar uma atualizada. E daí, por último, o livro Economia de Gaia. Ele é um livro essencialmente filosófico. Ele é escrito, uma apanhada de textos escritos por diferentes autores ao longo dos anos, mas ele foi publicado, se eu não me engano, em 2017. Então, como eu disse, ele tem um texto do Schumacher, ele tem textos de ativistas ambientais do mundo, de professores, analistas, e tem muita visão de ecovilas. Ele é um livro didático, assim, faz parte de uma série de livros que tentam guiar, assim, para essa nova humanidade, né? Nesse momento que a gente tem que repensar as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa forma de se organizar por causa dessas questões ambientais e sociais que a gente está vivendo no momento. Mas, enfim, esse livro especificamente é um pouco mais sobre economia. Ele vai ter vários temas, né? Eles vão discutir lá coisas muito interessantes sobre moedas sociais, sobre ecovilas, sobre permacultura, sobre algumas questões não monetárias quando eles falam sobre moedas sociais, que é você trocar o seu tempo, ou você cria algumas ecovilas, elas têm uma outra forma de gerenciar dinheiro, então por isso o trabalho ele é ressignificado. Eu acho que todas essas experiências são muito interessantes, elas trazem elementos para a gente pensar novas realidades. Mas
achei que alguns pontos dessa visão de ecovila, ela precisa ser transcendida, né? Mas é bem interessante como experimentos, assim, né? Em algum lugar, algumas comunidades se organizaram dessa forma, tiveram esses resultados, e essas foram as reflexões que foram trazidas, e achei muito legal. Acho que tem muita coisa para ser aprendida nesse livro. Tem muita crítica ao sistema capitalista, e eu achei o texto da Margaret Kennedy muito bom. Ela foi uma grande entendedora das moedas sociais, e ela entende o sistema capitalista, o sistema monetário de uma forma assim que me brilha os olhos. Eu achei muito inspiradora. Eu já tinha pensado em algumas coisas que ela tinha falado, que ela tinha escrito, né, pensado, e quando eu li o texto dela, eu falei, poxa, alguém que também entendeu as limitações do sistema monetário capitalista, como que funciona essa acumulação de capital, que é mais fácil para quem é rico ser mais rico, para quem não tem nada fica tão mais difícil acumular qualquer coisa, a questão da diferenciação dos impostos, como que acontece a criação do dinheiro, tudo isso assim é muito, muito interessante e vale a pena também dar essa lida, mas ele é até difícil colocar ele no gradiente porque depende muito da perspectiva de cada um, mas ele está definitivamente nas novas economias e traz novas perspectivas, ele realmente transcendeu totalmente o lucro pelo lucro, então ele fica nesse lugar aí. Então, assim, no geral, esses foram 8 livros, né, considerando o Museu Tancanak como um trabalho só, que me inspiraram bastante nos últimos 8 anos. Tem alguns outros livros que eu quero ler ainda sobre esse tema e quero poder também, no futuro, encontrar outras pessoas para poder discutir. Eu sonho que esse tema seja trazido mais para dentro da academia, né, das universidades, e que a gente possa refletir e desenvolver mais tecnologias sobre o assunto. Eu acho que o contexto que a gente vive no planeta agora merece e precisa disso. Também sinto que outros empreendedores que estão começando um negócio, né, com essa visão de trazer impacto positivo, às vezes não se encontram sozinhos ou não encontram, né, nada teórico, um livro, alguma coisa que consiga dar mais base para o que estão pensando. Então, a minha ideia de trazer esse vídeo era poder compartilhar com vocês. Se vocês tiverem lido outros livros sobre essas novas economias, quiserem dividir aqui, ou souberem de algum canal do YouTube que fala mais sobre isso, mesmo que seja em outra língua, coloca aqui nos comentários, por favor, eu vou com certeza dar uma olhada. E aí eu queria só dar um apanhado mais rápido sobre quais livros eu achei mais filosóficos e mais práticos, né, para quem está querendo, né, trazer isso para a empresa do dia a dia. Então, o capitalismo consciente, ele é tanto prático como filosófico. E aí, um outro prático é o Manual da Empresa B. E também o Deixe meu pessoal surfar, né? Let My People Go Surfing. O do Berço ao Berço, Cradle to Cradle, também é prático. E eu acho que é isso. Os outros são mais filosóficos, né? O Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Economia da Rosquinha, Economia Donut, A Vida Não é Útil. O Cradle to Cradle também é um pouco filosófico. O Negócio é Ser Pequeno, Small is Beautiful. E Economia de Gaia também é mais filosófico. E eu acho que é isso, pessoal. Agradeço por quem ficou até aqui. E, como eu disse, ficaria muito feliz de ouvir a opinião de vocês, se vocês têm outros materiais que falam sobre esse assunto. Obrigada. Quem quiser curtir e se inscrever, logo mais eu faço mais vídeos. Obrigada. Tchau, tchau.